Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Estamos aqui com a resolução da prova N3 de matemática aplicada das turmas A e B. C e D também, mas não são minhas, né? Então vamos fazer a prova inteira. Estou com a prova número 1. Prova número 1. Aqui, ó. Prova número 1. Certo? Número 1. Muito bem. Bem devagar, bem devagar. Questão número 1 diz assim: se o log de B na base 2 menos o log de A na base 2 também é 5, quem é B sobre A? Ah, por favor, né? Essa aqui, questão dada. Fizemos 300 dessas, é só aplicar a propriedade. Log de B menos log de A é a mesma coisa que log de B sobre A. Todo mundo sabe disso. Então, o log da diferença, lembra? O quê? Não, ao contrário. Cuidado com isso. Muita gente entra pelo cano. Não é o log da diferença, não é o log de B menos A. É o log de B menos o log de A. É a diferença dos logs. Cuidado. A diferença dos logs é, na verdade, o log da divisão. E claro que o log da divisão é o log da diferença. Então, como a banca te deu a base, te deu o expoente e diz que isso é B sobre A, então nós temos que B sobre A é a mesma coisa que 2 à quinta, portanto, 32. Letra C. Letra C. Claro, para todos estão insistindo. A banca te deu log de B na base 2 menos log de A na base 2. Isto aqui vira log de B sobre A na base 2. Aplicando a definição de logaritmo, a base elevada ao logaritmo dá o logaritmando. Como a banca quer justamente o logaritmando, B sobre A vale 32, letra C. Boa, né? Questãozinha número 1, dada. Questãozinha número 2, outra questão dada, a gente viu em sala, uma bem parecida. O log de 2 na base A é 20. O log de 5 na mesma base A é 30. Quanto vale o log de 100 na base A? Então, questãozinha dada, a gente fez 80 dessas. O problema é, nós temos que deixar o 100 em função de 2 e de 5. Cuidado, só de 2 e de 5. Não tem mais o que fazer. Então, quem é 100? Ah, 100 é 20 vezes 5. Mas 20 precisaria do 10, eu não tenho 10. Então, quem é o 100? 4 vezes 25. Ou seja, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, eu tenho, na verdade, log de 100 na base A é a mesma coisa que log de 4 vezes 25 na base A. Isto aqui é log de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na base A. Agora sim, como é o log do produto, faz a soma dos logs. Log de 2 ao quadrado mais log de 5 ao quadrado, todos na base A. Contei exaustivamente. O expoente vai para frente. Então, isso aqui, na verdade, é 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 5, ambos na base A. Log de 2 é 20, então 2 vezes isso, 40. Log de 5 é 30, então 2 vezes isso, 60. 40 mais 60, 100. Letra A de amor. Claro, para todos, estão lembrando. A banca te deu log de 2 e log de 5, ambos na base A. E pede log de 100 nesta mesma base A. O que tem que fazer? Transforma o 100 em 2 e 5. Não vai adiantar transformar o 100 em alguma coisa vezes 10. 10 vezes 10, por exemplo, não vai funcionar. A gente não tem log de 10. Não é 1. 1 é só quando é log de 10 na própria base 10. Então, cuidado com isso. Muita gente talvez tenha errado aí. Log de 2 e log de 5 foram dados. O 100 que tem que deixar em função disso. 4 vezes 25. Certo? Boa, né? Tudo bem. Questãozinha boa. 2, letra A. A prova foi bem dentro do nível que a gente esperou. Bem tranquilo. 3. Vou dizer uma coisa, talvez não precisasse nem fazer continha na 3.
Log de 10 mais 3x na base x é igual a 2. Quem são os valores de x? Primeira coisa, você sabe que a base não pode ser negativa. Se não pode ser negativo o x, as letras B, D e E caem fora. Só ficaríamos com A e C. Por quê? Porque esse x que está sendo pedido não pode ser negativo. E nas letras B, D e E nós temos um x negativo. Ou seja, lá, no caso da B é menos 2 sozinho. No caso da D é menos 2 e o 5. E no caso da E é o menos 5 e o 2. Claro que não, valor negativo não pode. Então essas letras já sumiriam. Ficaria com um conjunto vazio, ou seja, não tem solução. E o número 5. Então é fácil, só aplicar de novo a propriedade de logaritmo. X ao quadrado tem que ser 10 mais 3x. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. Usando nada de Bhaskara, soma e produto. A soma tem que dar 3 e o produto menos 10. Só tem dois números que satisfazem isso. Quando o x' for igual a 5 e o x duas linhas igual a menos 2. Por quê? 5 menos 2 dá 3. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Mas não se esqueça que o menos 2 não pode ir aqui embaixo. Então, solução única número 5. Portanto, letra C de novo. Claro para todos? Se você lembrasse da condição de existência de um logaritmo, você ia lembrar que a base não pode ser negativa. Isso excluiria as letras B, D e E logo de cara. Entendeu a ideia? Muito bem. Conjunto vazio ia ser difícil dar. Então, só poderia ser o número 5 positivo. Portanto, isso confirma a letra C. Número 4. Essa aqui, por favor, né? Tinha uma semelhante na lista. Uma não. N semelhantes na lista. Tanto que a pergunta é, na base 10, quem são esses logs aqui? Tanto que virou piada, os caras estavam rindo, né? Tinha gente rindo, me chamava lá para dar risada. Log de 1000, quantos zeros tem? Log de 10 é o próprio 1, só tem um zero, só lembrar disso. E log de 0,001, ele está na terceira posição depois da vírgula. 3, 1 menos 3 nessa ordem, letra E. Não tem como errar, essa não tinha como errar, essa é para não zerar a prova. Claro para todos? Então, quando a base é 10, foi explicitado lá, no início do enunciado, mesmo porque não tem a base, só podia ser base 10. 3 zeros, log 3. 1 zero só, 1. Ou, só lembrar, log de 10 na base 10, ou log de A na base A é sempre 1. E aqui o 1 está na posição 3 depois da vírgula. Depois da vírgula é menos. Então, 3, 1 menos 3, portanto, letra E. Boa, né? Questão 4. A expressão log de 81 na base 1/3 mais log de 0,001 mais log da raiz cúbica de 10. Quanto vale? Ah, por favor, de novo, né? A gente fez 800 desses. Eu lhes contei que 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. 81 é 3 elevado a quarta. Então se começa já a fazer as coisas aqui. Log de 3 elevado a quarta na base 3 na menos 1. Mais, de novo, ó, 0,001. O 3 está na casa depois da vírgula. Então aqui é menos 3. Quem é raiz cúbica de 10? Eu lhes contei. Isso aqui é 10 elevado a 1/3. Contei 1 milhão de vezes isso. Lembra? Então isso daqui é log de 10 elevado a 1/3. Agora é só mexer com os expoentes. Esse 4 vai para frente multiplicando, esse menos 1 vai para frente dividindo. Esse 1/3 vai para frente multiplicando. Então nós temos, na verdade, 4 sobre menos 1, log de 3 na base 3, menos o 3 que estava aqui, mais 1/3 do log de 10 na base 10. Log de 3 na base 3 vale 1. Log de 10 na base 10 vale 1 também. Então nós temos, na verdade, menos 4
menos 3 mais 1/3. Multiplica todo mundo por 3 para você se livrar daquela porcaria daquele denominador. Fica menos 12 menos 6 mais 1. Ou seja, menos 12 menos 6 menos 18. Menos 18 mais 1 menos 17. Menos 17/3. Só que o gabarito diz outra coisa. Vamos lá devagar. 31 é 3/4. 1/3 é 3 dá menos 1, vai para frente. Aqui é menos 3. Raiz cúbica de 10 é 10 elevado a 1/3. Esse 1/3 passa para frente. Logo de 10 é 1. Aqui é menos 3. Menos 4 sobre 1 é menos 4 mesmo. Menos 3 mais 1/3. Ah, é burro! Viu como faz coisa rápido? Quer fazer? Menos 12 menos 9, agora sim. Mais 1, todo mundo sobre 3. Porque na verdade eu multipliquei que nem minha cara, né? Menos 12 menos 9, menos 21. Menos 21 mais 1, menos 20 sobre 3. Portanto, corrobora a letra C. 3 vezes 3, 6. É só para minha cara. Então, entendeu? Multipliquei todo mundo por 3. E daí mantive o denominador lá. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 3 vezes 3, menos 9. Isso aqui continua isso aqui mesmo. Menos 12 menos 9, menos 21. Menos 21 mais 1, menos 20, menos 20 sobre 3. Então, quando tem esse tipo de coisa, não precisa mudar de base, é só resolver. Não precisava nem mudar de base para nada. É só lembrar que 81 é 3/4, que 1/3 é 3 dá menos 1 e trabalhar com os expoentes. Quem estava aqui vai para frente, quem estava aqui vai para baixo. Certo? Então, isso corrobora alternativa C de casa. Boa, né? Muito bem. Questão 6. Talvez uma das mais óbvias, porque a gente fez 80 desses na sala. Se o log de A na base 3 é x, quem é o log de A ao quadrado na base 9? Quem estava acordado no dia deve ter lembrado. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, esse logaritmo da direita pode ser escrito como A ao quadrado, 3 ao quadrado. De novo, vamos trabalhar com os expoentes. Esse daqui passa para cá e esse daqui passa dividindo. Então, o 2 de cima vem para cá, o 2 de baixo vem para cá. Isso aqui fica 2 sobre 2 log de A da base 3. 2 sobre 2 dá 1. Log de A na base 3, a gente sabe que vale x. Então, isso daqui é o próprio x, portanto, letra E. Boa, né? Questãozinha extremamente tranquila. Não tem como errar. É só lembrar, se a base foi elevada ao quadrado e o logaritmando também, o valor do logaritmo é o mesmo. Quer ver? Log de 4 na base 2, todo mundo sabe que é 2, certo? Eu vou levar ambos ao quadrado. Log de 16, eu vou levar isso aqui também. Claro que também dá 2. E levei esse ao quadrado, virou 16. Eu levei esse ao quadrado, virou 4. O logaritmo é o mesmo, certo? Por quê? Aqui pode ser escrito como 2 ao quadrado, passo 2 para cá. Aqui pode ser como 4 ao quadrado, passo 2 para cá. 2 sobre 2, que fica 1, log de 4 na base 2, que é o próprio 2. Claro para todos? Muito bem. Questão 7. Ah, essa aqui é boa. Eu contei em sala da PG com 3 termos. Aqui é 8, aqui eu não sei, aqui é 18. Lá diz que é uma PG crescente. Quem é o cara do meio na questão 7? Então, óbvio, a gente sabe que, eu contei, o cara do meio será o quê? PG, a média geométrica. É isso, a média geométrica, não é média aritmética. Média aritmética é lá na PA, aqui é PG. Então, esse termo A2 será a raiz de 8 vezes 18. 8 vezes 18, até ontem, dava 144, cuja raiz dá 12. Como a banca disse que é crescente, só pode ser o 12 positivo. Ainda bem que não colocaram 12 negativo aqui. Então, só o 12 positivo. Porque, embora a raiz, né, aquela coisa, se falasse em PG oscilante, até poderia ser o menos 12. Mas como a PG é crescente, 8, 12, 18. Claro para todos? Sim? Sim. Questão 8. Viu como é rapidão? Depois que você pega o jeito. A3
menos 40 a 6, desculpe, que 40 positivo, cabeçudo. A 6 é menos 320. Quanto vale a soma dos 6 primeiros termos? Eu estou usando a notação sigma só para ficar bonitinho, mas na verdade o que eu estou fazendo aqui é, estou somando os As com I variando de 1 a 6. Então, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6. É a mesma soma que a gente vai fazer, só estou representando para o sigma para você lembrar do que era. Vamos lá. Primeira coisa. Cara, não tenho nada. Claro que tem. Quem é o A6? Eu posso dizer que o A6 é o A3 vezes a razão elevado a 6 menos 3. Aqui, ó. Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Porque do terceiro para o sexto, terceiro, tá aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, são 3 de diferença. Eu posso usar essa ideia. Não precisa cair no termo geral, nós fizemos um termo geral lá para PA, lembra? O AN, em vez de ser A1 mais N menos 1, pode ser A1, AN igual a AK mais N menos K. Isso pode ser aumentado para PG também. Na PG, o AN pode ser, em vez do A1, um AK. E daí o Q elevado a N menos K. É a mesma ideia. Por isso que a gente queria que você pensasse um pouquinho. Quem é o A6? 320 negativo. Quem é o A3? 40. Quem é a razão? Não sei. Aqui é Q ao cubo. Menos 320 por 40 será Q ao cubo. 0 com 0 vai embora. Ou seja, a razão ao cubo é menos 8. Obrigatoriamente, a razão será a raiz cúbica de menos 8, portanto, menos 2. Então, achei a razão. A banca quer a soma dos 7 primeiros. Então, eu preciso achar o A7. Quem é o A7? A1 vezes... Será que eu preciso do A1? Não, eu posso usar essa fórmula mágica. O A7 vai ser o A3 vezes a razão elevado a 7 menos 3, que é a diferença dos dois. O 7 vem para cá e o 3 vem para cá. Quem vai ser o nosso A7? A3, que é 40 positivo. Nossa, hoje está difícil. Hoje está difícil. É o frio também, né? 40, que é o A3, vezes a razão, que é menos 2. 7 menos 3 é 4. 40 vezes. Menos 2 à quarta é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, porque é par, né? 40 vezes 16, 640. Certo? A soma dos primeiros. E agora vem a parte boa. Por quê? Quem é esta PG, na verdade? Então é a PG que começa lá com um número biruta e termina com um número mais biruta ainda. Por quê? Porque ela é uma PG oscilante, está aqui, ó. Uma PG oscilante. A razão é negativa. Então, se o terceiro termo é positivo, o primeiro também é. Então, é 10, depois vem menos 20, depois vem 40, menos 80, 160 positivo, menos 320, 640. Certo? Claro para todos isso? Porque ela é oscilante. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro para todos? E aí que o povo dança. Porque se você usar a fórmula direto, o que acontece? O que acontece? Vamos lá. Apagando aqui porque a gente já resolveu, né? Quem é a fórmula da PG finita? PG finita é AN vezes a razão menos o A1 sobre Q menos 1. Quem é o AN? É o sétimo, 640. Quem é a razão? Menos 2. Quem é o A1? 10. Quem é a razão? Menos 2. Certo? 640 vezes menos 2 dá menos 1.280. Isso. Menos 1.280 menos 10 dá menos 1.290. Por menos 3, 430. Isso, 430. Recapitulando.
Nós temos uma PG cujo terceiro termo é 40, desculpe, e o sexto é menos 320. Então, se é mais e é menos, pode jurar que a razão tem que ser negativa obrigatoriamente. Usa aquela nossa forma do termo geral modificada, porque o termo geral que a gente conhece é assim, né? Nada impede que você modifique a fórmula e a adapte para cá, ó. Funciona? Sim, se funciona na PA, funciona na PG também, claro. Né? Por isso que a gente queria que você pensasse um pouquinho. Dá trabalho? Dá, mas... Entendeu? Achamos, então, a razão, fizemos a razão. Claro, você poderia ter tido o trabalho de deixar isso aqui tudo em função de A1 e R, ou de baixo em função de A1 e R, e descobrir, através de um sistema, quem era o A1 quem era o R. Certo? Ok. Achamos... O R não, desculpe, o Q. Achamos o Q, que é menos 2, já que Q ao cubo é menos 8, portanto, a razão é menos 2, o que comprova que essa PG é oscilante. Achando a PG, se acha o A2 e o A1, tá aqui. Se esse aqui é o A3, A2, A1. Então, se aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Certo? O problema é que na hora de lembrar da fórmula, eu vi que tem gente que se bateu lá. A fórmula é e sempre vai ser AN vezes Q menos A1 sobre Q menos 1. Tem uma outra fórmula na apostila que a gente não usou e essa fórmula não caiu na prova. Por isso que a gente não deu. Tem aquela fórmula, conhece, né? A1 vezes Q na N menos 1 sobre Q menos 1. Pode usar se quiser, mas não refrescaria em nada aquela fórmula para nós. Essa aqui ajudaria. Nós temos o AN, que é o sétimo termo, já que a banca quer a soma dos 7 primeiros. Tem a razão, tem o primeiro. Achamos tudo, achamos 430. Portanto, letra D. Boa, né? Questãozinha boa. Vamos para 9. Rapaziada. Prova tranquila, claro, para quem fez as listas, para quem estudou e tudo mais. Outra que na qual eu insisti, qual é o valor de x que torna essa sequência uma PG? Por favor, né? É a definição de PG, por favor, né? Este sobre esse é igual a esse sobre esse. X sobre meio tem que ser igual a 9/8 sobre x. X sobre meio é a mesma coisa que 2x. 9/8 sobre x, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, 9 sobre 8x. Certo? Pergunta da banca é, e daí? É isso? É isso. A pergunta, e daí? Então, vamos lá. Cruzado. Este vezes esse, igual a este vezes esse. 8x vezes 2x, 16x ao quadrado, igual a 9. X ao quadrado, 9 por 16. Portanto, x será a raiz de 9 por 16, que obrigatoriamente tem que ser 3/4. Então, de novo, se a banca te deu 3 termos, faz esse sobre esse igual a esse sobre esse. Ou esse cara aqui, o quê? Ao quadrado igual ao produto dos dois. Foi o que a gente chegou aqui, ó. 9 vezes 1, 9. 8 vezes 2, 16. O cara do meio é igual, ele ao quadrado igual aos outros. É só tirar a raiz. Não tem como errar, velho. Não tem como errar. Então, você poderia aplicar a definição esse sobre esse igual a esse sobre esse. Você tem um passo a mais. Ou aplicar a definição de 3 termos. Esse aqui ao quadrado é igual ao produto dos dois. 9 vezes 1, 9. 8 vezes 2, 16. X ao quadrado é só tirar a raiz. Certo? 3/4, portanto, letra D na 9. Lembrando que estamos com a prova do tipo 1. Prova do tipo 1. 10. Insira 3 meios geométricos entre 1 sobre 27 e 3. Se mandou inserir 3 meios, ficamos com 5 ao todo. Quem é o terceiro? Olha que muito boa sacada esta questão feita pela professora lá. A1, A5. Quem é o A3? Exatamente o cara do meio. Se é o cara do meio, obrigatoriamente eu posso aplicar aquilo de novo. O A3 ao quadrado será 1 sobre 27 vezes 3. Se eu tenho um número ímpar de termos, isso também vale. Para 3, para 5, para 7. Eu falei isso em sala. Esse cara aqui que está exatamente no meio, ó, tem 2 para cá, tem 2 para cá, vai ser
Ok? Ele ao quadrado é o produto dos dois, ou ele ao quadrado é o produto desses aqui dos extremos. Então, o A3 ao quadrado será 3 sobre 27. O A3 será raiz de 3 sobre 27. O A3 será raiz de 3 sobre raiz de 27. Agora que vem o pulo do gato. Quem é 27? 3 ao cubo. Então, isso aqui é raiz de 3 ao cubo, que também pode ser reescrito como 3 ao quadrado vezes 3, porque 3 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 3. Lembrando lá da escolinha da tia Chica. Se tem um número ao quadrado dentro da raiz, eu posso colocar ele para fora. Então isso aqui fica 3 sobre raiz de 3. Corta, corta, 1/3. Portanto, letra E. Letra E. Não sabe fazer continha nenhuma. Era só multiplicar esse por esse e tirar a raiz. Porque ele está bem no meio, ele é o A3. Se tivesse sido pedido o A2 ou o A4, daria mais trabalho. Mas foi pedido o A3, exatamente no meio. Na verdade, é uma sequência do anterior. O anterior pediu do meio, com 3 termos. Esse tem 5 e pede o do meio também. Ou seja, esse vezes esse tira a raiz. Muita gente se bateria na hora de tirar a raiz de 27. É só lembrar que 27 é 3 ao cubo. Como é 3 ao cubo, fica 3 ao quadrado vezes 3. Pega esse 3 que tem ao quadrado e joga para fora. Fica 3 raiz de 3, corta as raízes, 1/3. Certo? Boa, né? Tô bem. 11. Se uma prova é rápida, claro, para gente que faz isso há 500 anos é, mas deveria ser para você também. 11. Quem é o quarto e o sétimo da seguinte PG? 3 menos 6, 12, blá, blá, blá. Eu vou pedir desculpas a quem errou essa questão só por um detalhe. Sinceramente, foi pedido o quarto e o sexto. Mais, menos, mais, menos. O próximo tem que ser menos obrigatoriamente. Só tem 2 alternativas com menos, que é a C, que começa com menos 81, e a D, que é menos 24. Por favor, né? Está dobrando, só que está dobrando e multiplicando por menos 2. Então, obrigatoriamente, o próximo só pode ser menos 24. A única alternativa que tem menos 24 é a letra D. Não precisa nem quebrar a cabeça com o resto. Mas quer fazer? Faça. Vai dobrando, vai dobrando, vai dobrando. 24, 48, 96, 192. Portanto, letra D na veia. Essa não tem como errar. Isso é uma PG oscilante. Mais, menos, mais, tem que ser menos. Então tem que ser a letra C ou a letra D. Mas como aqui 12 está sempre dobrando, 3 vira 6, que vira 12, só pode ser 24. Letra D, não tem o que conversar. Claro para todos? Muito bem. 12. Essa aqui deu um pouco de trabalho porque as pessoas não entenderam o enunciado. A dona, perguntou se ia ter problema. Problema todos são. Os 16 eram problemas, mas esse tinha uma historinha que dizia assim: um ciclista pedala 310 quilômetros em 5 dias. Se ele pedala 310 em 5 dias, é o total que ele andou. Claro para todos? Cada dia ele pedala 10 km a mais do que andou no dia anterior. A pergunta é quantos que ele andou no primeiro dia. Então, é só lembrar. Eu tenho a soma dos 5 dias. Em 5 dias ele andou 310. E eu tenho a razão que é... Desculpe. Esse aqui é o tempo, né? O cabeça de bagre. Esse aqui é o tempo. E eu tenho a razão que são 10 km por dia a mais. Então 10 km é a nossa razão, porque já diz que ele anda 10 km a cada dia. A mais do que andou no dia anterior. Então quem é a soma? É o primeiro mais o último vezes quantos tem sobre 2. Só que a gente tem isso daqui. O que a gente não tem é nem o A1, nem o A5. Mas nós temos isso aqui. Certo? Então, a primeira coisa se livra desse 2. Passa para lá. Vira 620 igual a A1 mais A5 vezes 5. Se livre desse 5 também. 620 sobre 5, A1 mais A5. 620 sobre 5. Quanto? 5, né? Para 6, 1. Fica 12. Certo? Sim? Sim. Vezes 2, 10 para 2, 2, 20. 124
A1 mais A5. Não adiantou nada. O que a banca quer? Quando ele andou no primeiro dia. Só que muita gente não se ligou disso daqui. Quem é o A5? O A5 é A1 mais 4R. Nós temos a razão, mas não temos o A1. Mas a gente deixou tudo em função de A1. Ó. A1, que já estava aqui, que é esse, mais A1 mais 4, razão. Razão é 10. Ó. 124 será 2A1 mais 40. 124 menos 40, 2A1. 84 será 2A1. Portanto, ele andou 42 quilômetros no primeiro dia. Boa, né? Letra C, de novo. A banca nos deu a soma. Esses 310 é quanto ele andou nos 5 dias. Nos 5 dias. O tempo total, 5 dias. Então, esse nosso N aqui, ó, vem para cá, em 5 dias. A razão, 10 quilômetros. Por que tem que ser PA? Ele não tem que mandar PG, porque se ele tivesse dito que era PG, ele andaria no primeiro dia 10, no segundo 20, no terceiro 40, no próximo 80. Ele diz, andou 10 quilômetros a mais. Está aqui a dica, a mais. Só pode ser PA. Soma do primeiro com o último vezes quantos tem sobre 2. A gente tem a soma, tem quantos tem, mas não tem nem A1 nem A5. Só que a grande sacada do problema foi muito bem pensado, caiu no vestibular em Fortaleza, 2014, lembrar que o A5, na verdade, é 1 mais 4R. Eu tenho a razão, está aqui, ó, 10. Então, o A1 é A1 mesmo. O A5, que é tudo isso daqui, vira esse cara aqui, ó. Então, eu tenho A1 mais 4R, ou seja, 2A1 mais 40, passa o 40 para lá, o A1 fica 42. Boa, né? 13. Essa aqui foi para não errar também. Essa aqui para não tirar 0. Uma prova tranquila, uma prova extremamente dentro do esperado. Eu falei 1000 vezes, quem fez as listas se deu bem. Considere as sequências dos números positivos ímpares. A gente fez 1 milhão de vezes isso em sala. Quem são os positivos ímpares? 1, 3, 5, blá, blá, blá. E a banca pede quem é que está na 95ª posição. Então, quem é o A95? A1 mais 94 vezes a razão. A1 é 1. 94 é 94 mesmo. A razão é 2, porque mesmo sendo ímpar, vai de 2 em 2. 1 é 1 mesmo. 94 é 100 2 vezes 9 é 18. 188. Mais 1, 189. Letra B. Esse não tem como errar. Esse juro para vocês não tem como errar. Fizemos 800 desses. Fizemos a soma. Depois fizemos genericamente dos N primeiros. Calculamos um número qualquer. Não tem como errar. 189 na veia. Boa, né? 14 caiu na Universidade de Mato Grosso em 2012. O valor das prestações mensais de certo financiamento constitui uma PA crescente de 12 termos. Não tem como errar. Uma PA de 12 termos. A primeira prestação é 500. E a última de 2.150. Então, o A1 é a primeira prestação, chamada de A1. E a última é o A12. A pergunta é quem é a décima. Então, o que a gente tem? Termo geral. O A12 será o A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A12 eu tenho que é 2.150. O A1 eu tenho que é 500. O N menos 1 eu tenho, já que são 12 prestações, N menos 1 vira 11. Eu só não tenho a razão. 2.150 menos 500 será 11 vezes a razão. 1.650 será 11 vezes a razão. Portanto, a razão será 1.650 por 11, 150 cruzeiros. A razão, para cada mês, aumenta em 150 cruzeiros. Agora, não tem como errar. Se eu tenho a 12ª e preciso de duas anteriores, o que eu faço? O A10 será o A12 menos 2 vezes a razão, porque eu estou voltando duas. Claro para todos? Ou seja, 2.150 menos 2 vezes 150. 2.150 menos 300, 1.850 cruzeiros, é isso? É isso, letra C. Não tem como errar. Aplicação direta de PA, aquilo que eu falei para a dona. Né?
O problema está aí, as pessoas contam, você tem que interpretá-lo. O que a banca quer? A banca contou que é PA, contou que é crescente, contou que tem 12 termos, contou tudo. Era só fazer continha, certo? Tudo bem. 15, penúltima. Isso aqui é baseado num problema antigo, só que lá na época, né, quando fizeram isso, era multiplicação. Cada um dos quadradinhos, cada casinha do xadrez ia multiplicando, né, os números. Aqui foi só somado, facilitou a vida. Então, tabuleiro de xadrez, todo mundo conhece que é 8 por 8, tem 64 casinhas. O cara disse assim, na primeira casinha tem 5 grãos, na segunda tem 10, na terceira tem 15. Não precisa ser muito inteligente para saber que a razão aqui é 5, claro, né? Pergunta, por que não é PG? Por que não coloquei Q? Porque aqui diz assim, na primeira tem 5, na segunda tem 10, na terceira tem 15. Então eu vou somando 5, não vou multiplicando por nada, vou só somando. Quantas casinhas eu usei a todo? Sabe, quantos grãos de arroz, na verdade, eu usei ao todo? Primeira coisa, para saber qual é a soma das 64 casinhas, eu preciso do A64. Certo? O A1 eu tenho, que é 5. O A64 eu não tenho ainda. São 64 casinhas sobre 2. Então, a primeira coisa, temos que achar o A64, que será A1 mais 63 vezes a razão. Não precisa nem fazer aquele N-1. Faz direto. Se aqui é 64, aqui é 63. A1 é 5. 63 é 63 mesmo. Quem é a razão? 5. 63 vezes 5, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 6, 31, 31. Portanto, eu tenho 320 grãos de arroz, é isso? 320 grãos de arroz lá na 64ª casa. Isso aqui dá 325 vezes. Cara, aqui vai multiplicar. Divide 64 por 2, vira 32. 325 por 32, 10.400. Portanto, letra B. Extremamente tranquila essa questão. Se você soubesse o que estava fazendo. 5, 10, 15, 20, 25, vai aumentando de 5 em 5. Se aumenta de 5 em 5 é uma PA. Ele perguntou quantos grãos de arroz foram usados no total, ou seja, qual é a soma de todos os grãozinhos usados, da primeira até a última casa. Então lembre, você pega a primeira, soma com a última, multiplica por quantas tem e divide por 2. Para nossa sorte, eram 64, dá para dividir por 2 que vira 32. Achamos o A64 que está aqui, faz a soma com a 1, multiplica por 32, achou 10.400. Última questão. De novo aplicação da fórmula, A1 é 0 e a razão é 2. Quem é a soma dos 16 primeiros termos? Primeira coisa, se pede a soma dos 16, eu tenho que ter o A16. Quem é o A16? A1 mais 15R. A1 é 0. 15 é 15 mesmo. E a razão é 2. Portanto, o 16º termo é 30. E embora o número 30 apareça aqui, ele não é a resposta, ele só é o 16º, hein? Quem é a soma dos 16 primeiros? A1 mais A16 vezes 16 sobre 2. A1, 0. A16, 30. 16 sobre 2. Não vai fazer vezes 16 sobre 2. 16 sobre 2 dá 8. Ou seja, 30 vezes 8, 240, letra D. E matamos aí em meia hora, nem isso quanto deu lá, 38. Você viu? 38, porque não teve que parar e fazer e apagar. Então, uma provinha tranquila para quem estudou todo o conteúdo, para quem fez as listas, para quem viu as minhas 9 e as outras 3 entregues, as listas estavam exatamente iguais ao que tinha na prova, ou seja, não tinha dúvida alguma. Mas mesmo assim, para quem foi mal, dá uma repensada aí, dá uma olhada, vamos tentar ficar acordados no próximo tópico, porque vem aí pela frente função modular. Não é difícil, mas é um troço que, se você piscar, perde metade. Certo? Então, uma boa prova aí para quem foi bem, cuide-se, quem foi mal, mas estamos juntos aí. Vamos até o fim,
Como eu disse e digo todos os dias, nós vamos salvá-los com certeza. Grande abraço, eu vou, mas agora não volto.